Fala galera, bem-vindos ao podcast Mapa da Excelência. Esse é um episódio muito especial porque afinal de contas é o nosso primeiro episódio do Mapa da Excelência, então quero dar muito boas-vindas a vocês, agradecer demais para todo mundo que está assistindo. Esse é um projeto muito especial que vem nascendo já de forma pontual ali, né, ao longo ali das últimas semanas, através de conteúdo que eu venho postado no Instagram e vocês têm interagindo. Tem sido uma conversa muito legal ali nas outras redes e agora a gente está materializando esse projeto em formato de podcast para que a gente possa ter essa troca de ideia com mais profundidade, trazer convidados super especiais aqui para conversar sobre esse tema que é tão importante, que a gente tanto busca colocar no nosso dia a dia. E para estrear esse programa, trago aqui um convidado muito especial, que é um querido que a gente se conheceu ali recentemente nos Negócios na Vida, Conrado Almeida, fundador e CEO da Arme BR, está aí há 8 anos nessa jornada empreendedora. Conrado tem uma empresa que se posiciona como uma fashion tech, é isso? É isso. Então tá no mercado aí fazendo produtos super diferenciados, tem uma trajetória muito forte também no marketing digital, passou por grandes empresas como a Globo, certo? Na liderança de marketing digital. É isso. Tem pós-graduação também em marketing e comunicação. Exato. Cara, super bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, querido. Prazer é meu. Aqui com a gente, cara. Obrigado pelo convite, Davi. Acho que é super importante a gente bater esse papo. Para mim é uma honra estar aqui e contar um pouquinho mais sobre a trajetória da Arme. E espero que para todos vocês eu possa contribuir um pouquinho mais sobre a jornada da empresa e a gente tratar dos assuntos aqui para a gente pedir para o público o que a gente faz aqui de excelência. Que legal, cara. Vamos nessa. Então, cara, bem-vindo ao podcast. E para a gente já começar dentro do tema, né? O podcast se chama Mapa da Excelência, então já vou começar direto te perguntando, Conrado, o que é excelência para você? Cara, eu costumo dizer, para mim a excelência ela nasce com a disciplina. Toda pessoa que ela gera uma repetição, ela cria um hábito. Quando ela cria um hábito, ela cria de fato a disciplina de executar aquilo. E disciplina, gente, não é motivação, né? Motivação nem todo dia você tem, a disciplina você precisa carregar ela todos os dias. E uma das coisas que eu trago muito para a minha jornada é de que forma que a gente aumenta a nossa disciplina interna consigo mesmo. E é uma combinação de pequenos, grandes detalhes que eles realizados dá aquela sensação de excelência. Então, quando você termina o seu dia com todos os seus to-dos, todas as suas agendas, os seus compromissos, daquilo que você se predispôs a realizar, a executar e concluir, quando você conclui o seu dia e você olha na sua agenda e fala, cara, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, para mim isso é excelência no dia a dia. Cara, excepcional. E como que você falou sobre agenda, né? Você falou ali sobre os to-dos. Como que você se organiza hoje no seu dia a dia, pensando que a gente tem vários papéis, né? Então, a gente é empresário, a gente tem família, a gente tem vida social, às vezes um pouquinho de lado, a gente tem, teoricamente, uma vida social. Como que você equilibra, né? Qual que é a sua regra, assim, de bolsa, se é que tem alguma, assim, que você distribui ali sua atenção de forma que você consiga terminar o dia e falar assim, cara, hoje eu consegui, né? Qual que é a sua metodologia para isso? Cara, eu vou trazer, Davi, eu preciso citar uma pessoa aqui na minha jornada, que é o Silvio Veloso. Hoje ele é CTO da Kimberly-Clark, foi meu ex-chefe na Unilever e na Globo, foi quem me levou para a Globo também. E ele trouxe sempre a questão do preparo da sua agenda, né? Quando você inicia seu dia e você não sabe o que você tem que executar naquele dia, você iniciou o dia e não sabe o que você tem que fazer naquele dia, você já começa atrasado dos demais. Porque quando você prepara a sua agenda, eu gosto muito de preparar minha agenda aos domingos. Não é todo domingo, cara, que eu faço a preparação da agenda. Tem rotinas que a gente tenta pular. O cérebro, ele tenta nos enganar, né? O cérebro, ele é preguiçoso, né? Ele não quer gastar energia. Mas quando você planeja a sua agenda, quando você tem a sua semana... E aí eu gosto muito de fazer esse rito, que é o rito que o Silvio me ensinou, que é, cara, quais são os seus big wins? Quais são os seus grandes entregáveis da semana? Você tem que terminar a semana com o quê no bolso? E aí eu acho que os pequenos, grandes detalhes, eles se tornam grandes feitos durante a semana. Então, se você prepara a sua semana e você projeta como você quer terminar ela,
Eu acho que esse é o lado mais especial, porque quando você termina a semana do jeito que você projetou, como você gostaria, você entende que a agenda ela tá funcionando. E a agenda, cara, na minha visão, Davi, quando você desenha os prazos do que você quer realizar, cara, você não só coloca o que você quer fazer, mas quando você quer fazer. Para mim, isso é excelência, porque você busca executar aquilo num período específico e esse período, geralmente, você está colocando todos os alinhamentos com todo mundo que está ao seu redor. Seja na vida pessoal, na vida profissional, você tem os impactos que você alinha com as pessoas. Então, quando você coloca na agenda, e aí eu falo que a agenda é dar prazo ao que você quer fazer. E recentemente eu falei uma frase, cara, que a plan without a goal is just a wish, né? Então, um plano sem uma meta é simplesmente um desejo. E desejo, cara, todo mundo tá cheio de desejos. Então, como é que você tira o desejo do papel? Como é que você coloca ele e executa? Eu acho que o primeiro passo é, de fato, você transformar a sua agenda. E transformar a sua agenda é você preparar ela com um nível de antecedência que seja bacana. Boa. Cara, vamos falar sobre realização de desejos, né? E acho que você tem uma trajetória que ela é muito especial, né? No sentido de você ter crescido muito no lado corporativo. Você chegou, né, a altos cargos, né, de grandes empresas, teve ali uma posição super importante. E dado momento você decidiu empreender, né? Você se largou ali, né, no grande desafio de criar uma empresa, né, de fazer ali algo totalmente diferente do que seguir aquela escada corporativa, né, que seria talvez ali a via natural do que você estava fazendo. Você já desejava fazer isso e chegou um momento e falou assim, cara, eu vou planejar esse negócio, estruturou e fez o passo, se preparou para fazer esse movimento? Foi uma grande oportunidade que você viu e falou assim, cara, isso aqui eu não posso deixar passar? Como que foi essa mudança para você do empregado, né, da pessoa executiva para a pessoa empreendedora e que está ali tomando risco nesse sentido? Cara, é muito legal se perguntar isso, Davi, porque até vou dividir algumas curiosidades, talvez ainda não contei sobre isso. Você carregar uma dupla jornada, ela é muito especial. Que assim, você precisa respeitar a empresa onde você está e o sonho para onde você quer chegar, que é o desejo da sua empresa. Você tem um hiato ali entre essa transição, que na verdade essa transição ela acaba sendo descoberta, né, ao longo da jornada. O meu início de marca na Army, ela nasceu de um bate-papo com um amigo meu americano. E ele falou, cara, por que você não monta essa marca e tudo mais? E, cara, assim, nasci com aquilo. No outro dia acordei com o nome, acordei com o desejo de fazer aquilo acontecer e passei praticamente 14, 15 meses estudando o mercado. A minha formação é engenharia, então, cara, eu não tenho absolutamente nada a ver com moda. Mas eu era apaixonado por e-commerce, apaixonado por musculação, academia, o fitness. E eu vi uma lacuna de oportunidade e trabalhei muito forte em cima disso. Quando eu iniciei a marca em 2018, eu tinha um grande desejo de ver a marca se potencializar, ela crescer, e as coisas foram acontecendo. Mas eu não posso deixar de citar aqui, Davi, o cara lá de cima, que assim, cara, Deus ele foi me guiando. E eu acho que é muito mais, menos números e muito mais o feeling do que tá em paz consigo mesmo, de você fazer os próximos movimentos. Contando uma curiosidade aqui para você, cara. Em meados ali de 2020 para 2021, eu recebi uma oferta super bacana da Globo interna para eu exercer um papel lá no Rio de Janeiro. E eu já tinha marca. Então, assim, quando eu recebi essa proposta, e, cara, assim, foi muito especial porque o Silvio, né, que na época era o meu gestor, ele, cara, puta, tenho certeza que você vai e tudo mais. E eu voltei para ele e falei, cara, eu não vou. Eu tenho um destino aqui com a marca que eu quero fazer isso daqui acontecer. Então, eu acho que é muito que fala no seu coração. Aquela coisa no fundo que você sabia, cara, não vou sair. Exato. E assim, aquela chama de você falar assim, cara, eu quero me dedicar, mano. Porque se eu fizesse esse movimento, de fato, eu não teria o tempo para, no meu momento vago, eu conseguir me dedicar o suficiente para a empresa. E como tudo aqui estava enraizado em São Paulo, não faria sentido eu continuar o projeto estando no Rio de Janeiro. Então, cara, aquilo dali me tocou muito.
Então, assim, eu lembro que teve um dia que eu cheguei lá na casa da minha mãe, cara, e contei isso pra ela. Só que eu contei com, assim, uns olhos enchendo, assim, de lágrimas. Você falou assim, mãe, isso aconteceu e eu tô dando não. Uhum. E ela... Pô, que legal, assim, e que clareza que você tem sobre isso. Foi um não seguro. Não foi um não, mas eu não sei, né? Foi um não muito seguro, Davi. E aí a transição minha de Globo pra Army, cara, foi muito especial. Teve muito Deus ali, cara, me conduzindo, pessoas falando comigo. Então, era um momento que eu tinha que fazer um desenho de transição. Acho que a empresa pedia muito a minha dedicação ao longo do dia. Eu sempre respeitei muito a jornada Globo e Army. Você chegou, então, a ter, durante um período, uma jornada dupla ali. Você começando a criar a empresa e, ao mesmo tempo, fazendo sua execução. Eu fui de 2018 até setembro de 2022, dupla jornada. Então, setembro de 2022, eu migrei. E aí, cara, mandar um abraço aqui pro Leonardo. O Leonardo era o meu gestor na época na Globo. Eu chamei ele para conversar e, cara, teve algo muito especial, tá, Davi? Isso, de novo, vou citar Deus aqui, tá? No momento que eu conversei com ele, cara, eu tinha feito uma promessa para mim. Engenheiro é terrível, né, cara? Porque ele fala, não, se cravar X número de faturamento, cara, é Deus me mostrando que eu tenho que tomar essa decisão. Ele já tinha me mostrado por várias outras maneiras. E aí, cara, quando eu chamei ele para conversar, ele falou assim, ele vai lembrar disso, cara, se ele ouvir isso, que ele tá acompanhando muito o crescimento da Army. Ele me chamou para conversar e aí eu tinha conversado com Deus falando assim, cara, se não for hoje a conversa, eu não vou seguir com essa decisão. E ele tinha falado para mim assim, Conrado, eu não vou conseguir falar hoje com você. Aí, cara, você quer mais um sinal? Toma. Exato. Aí aquilo dali eu falei assim, não, eu falei, peraí. Não, eu falei assim, cara, ele quer coragem de mim. Eu falei assim, não, Léo, eu preciso conversar hoje com você. E aí, Davi, long story short, né? Mas pedi o aviso prévio. Outubro, fiquei 100% na marca. E, cara, a gente cresceu 50% do faturamento em outubro. E até hoje, eu não sei te dizer o que aconteceu. A gente não aumentou verba de ads, a gente não fez um movimento com novos influenciadores, nada. Então, acho que para mim, cara, tem obviamente toda a excelência por trás do que a gente tem que fazer, as pessoas que me ajudaram, né? Os times que me apoiaram. Tem muito profissional com muita competência, muito talento por trás que ajudaram a marca a chegar onde ela chegou. Mas a marca, ela tem a sua sina, ela tem o seu brilho, o seu shine, a sua bênção. E eu acredito muito nisso, cara. Então, a gente tenta sempre trazer as boas energias para a empresa. E de lá para cá, acho que com essa minha metodologia, vamos dizer assim, cara, muita coisa especial aconteceu de bom para a empresa. Fantástico, cara. E falando do mercado fitness, né, do segmento fitness, assim, ele é um mercado em uma grande expansão, né? Então, a gente pode falar ali que a Army, ela tá com o famoso tailwind, né? Então, você tem ali o negócio acontecendo e naturalmente isso cresce, mas ao mesmo tempo o crescimento de vocês, em termos ali de share, ele é muito maior do que o crescimento do segmento. Então, não dá para se dizer que você só está na corrente, né? Você está realmente conseguindo fazer a marca se destacar, ganhar mercado, ganhar essa visibilidade cada vez maior. E isso é fruto de muita atuação, né, de vocês, assim. Então, conta pra gente um pouco ali dos bastidores, né? Quais são, cara, qual que é sua abordagem mesmo de atuação? Como que você faz ali nos bastidores da máquina para ter esse crescimento, conseguir ali conquistando cada vez mais? Legal. Cara, hoje a gente tem milhares de clientes dentro da marca. Acho que é um trabalho de CRM que a gente faz muito bacana. A gente tenta trabalhar com uma régua de relacionamento, que é um pouco do que vem do meu background, de como que a gente conversa com o nosso cliente. Então, hoje a gente tem mapeado o que eu chamo aqui de recência, frequência e monetização, que é a metodologia da RFM. Então, a gente toma muito cuidado. Quem são os nossos lovers da marca? É um tom de voz. Quem é um cara que acabou de comprar, né, o recent customer, é um outro tom de voz. O cara que está inativando, né, o hibernando, né, que a pessoa está prestes a hibernar, não comprou mais na marca depois de 90 dias, a gente tem um outro tom de voz. Então, a gente busca, cara, trazer muito diálogo para os clientes já existentes. Mas te falar, Davi, que é um jogo de CAC versus CPV. Certo. É custo de aquisição cliente, então é novos clientes entrantes na base, e o custo de retenção, que eu estou falando aqui, que é o custo por venda, que é você reter essa pessoa, você conseguir trazer atratividade.
A Army hoje, cara, ela acredita muito no poder do phygital. O que eu tô chamando de phygital? É o físico digital. Então, cara, acho que a experiência de loja, ela permite com que as pessoas elas toquem o nosso produto, elas entendam o nível de qualidade. A gente trabalha com os maiores fornecedores da América Latina em matéria-prima e a gente busca, cara, ter os melhores produtos com cortes diferenciados. Então, a gente tem uma visibilidade muito grande sobre o ponto de vista de como a Army ela produz novos produtos. E a gente tem uma dor também nisso, né? Porque a cadeia produtiva de moda no Brasil, ela é muito complicada sobre o ponto de vista da internacionalização. Então, cara, quando você olha um produto importado, o nível de complexidade, até mesmo de você lidar com o fornecedor, ele é um pouco diferente de quando você olha Brasil. Mas perante isso, cara, assim, o que acho que a marca ela trouxe o seu asset de especial, né? A gente fala sobre um conceito muito forte dentro de casa que se chama athleisure. É um nome difícil, cara, que a galera hoje virou no outfit, o lookinho de academia, mas não é o lookinho que parece que você está indo ou voltando da academia. Você traz muito forte essa versatilidade de produto que a pessoa ela consegue usar. Ele tem tecnologia que a gente fala poliamida, ele tem dry, tem FPS 50, ele tem tecnologias que agreguem valor para essa pessoa. E ela termina o dia dela como começou. Então a gente usa muito esse slogan, né? De, cara, parece que a pessoa está indo treinar ou voltando do treino. Não, assim, cara, ela consegue usar isso no seu dia a dia, ela consegue usar isso também na academia. E eu acho que essa versatilidade, cara, a gente começa a melhorar, acho que a moeda mais valiosa que cada uma das pessoas hoje tem, que é o chamado do tempo. Né? Então, cara, como que você previne que as pessoas ela não tenham que levar uma camiseta ou uma calça, que essa calça vai amassar ou essa camiseta vai amassar, indo para academia. É um produto que, puta, a pessoa ela pode trocar de camiseta, mas a calça ela pode continuar e ela vai para o escritório, ou vice-versa. Então, a Army ela tenta ter muito essa abordagem de construção de marca. E aí eu falo muito sobre isso, Davi, que hoje a empresa ela imprime milhões de impressões hoje no mercado, né? Quando a gente fala da parte digital. Quando a gente faz o mix digital e o físico, você consegue trazer novos clientes para dentro da marca, né? Para dentro da loja, para conhecer os nossos produtos, porque essas pessoas elas lembram da marca no momento da jornada de compra dela ao longo do dia, onde elas foram impactadas em algum momento com um ads digital. Sim. A gente usa muitos influenciadores também, que, cara, para mim acho que o marketing de influência ele é essencial para uma construção de marca. E a gente tenta sempre trazer muito com clareza de que esses influenciadores eles não são vendedores. Eu tenho muitas pessoas especiais que hoje conseguiram contribuir para o crescimento da marca. Uma delas, que todo mundo conhece muito bem, que é o Renato Cariani. E são pessoas extremamente dedicadas, cara. Pessoas que usam o produto, pessoas que não precisam divulgar a marca. E eu acho que essa naturalidade de como as pessoas elas usam, sem falar, pô, arrasta para cima, usa o cupom tal e tudo mais, eu acho que isso constrói marca. Porque a naturalidade do seu dia a dia, você não vê que aquilo é um anúncio. Você entende que aquilo dali é marca, é branding, é construção, é qualidade. E a gente busca muito qualidade. Então, quando eu falo do CAC, Davi, o CAC ele traz o CPV, a gente consegue garantir a segunda compra da pessoa justamente por conta da qualidade do produto e o quanto que ela vê de valor perceptível dentro da marca, entendeu? Total, cara. A gente sabe ali que tem tipos de empresa, quando a gente fala de avenidas de crescimento, né? Existem empresas que elas são product driven, você tem empresas que são sales driven, você tem empresas que são marketing driven, basicamente, né? Você tem esses três perfis ali. Ouvindo você falar, né, me parece muito que vocês vão por um caminho de product, né? Exato. Você até por ter esse background, talvez, ali de P&D e tudo mais. E até um fato curioso, né? Você me presenteou ali com uma camiseta, né? Eu já conheço a marca, sou de vocês, tudo. E eu tava essa semana estendendo roupa lá com a minha filha, né? No varal ali. Ela pegou a camiseta e falou assim, nossa, pai, essa camiseta aqui tem um tecido bom, é diferente, gostoso, né? E, cara, eu fui olhar, falei, da camiseta da Army, caramba, que legal. Que gostoso. Então, vocês têm, né, realmente, assim, um cuidado com essa execução, né? De fato, ali, você fala muito sobre não abrir mão de qualidade, do quanto que isso vai fazer diferença realmente ali na experiência mesmo do cliente, assim. Então, o que você traz, assim, que em termos de escolha, realmente, né? Como uma empresa que prioriza a qualidade de produto, você acha que isso te ajuda
ajuda a esse crescimento acontecer de uma forma mais sustentável, ele ajuda ali a você manter ali um CAC mais saudável também, porque esse cliente tem uma recorrência, é uma escolha assim, consciente de vocês, não abrir mão, mesmo que você poderia muitas vezes falar assim, cara, eu posso abaixar um pouco o preço, né? Vou ali aumentar, né? Ou aumentar a minha margem, ou eu vou abaixar o preço para conseguir pegar um range maior de público, aumentar meu volume. Você tem ali essas ressalvas em relação a isso? Como que você vê dessa maneira? Cara, eu vou trazer um pouco aqui de gatilhos neurolinguísticos. Né? Hoje, acho que o mercado, quando a gente fala economicamente, né, a situação do mercado, cara, a gente tem as classes sociais e hoje o objetivo da Army é ela conseguir permear em todas as classes sociais. Cara, acho que uma marca que fez muito bem isso é a Ray-Ban. Eu acompanho muito a Ray-Ban, cara, há muito tempo, e por cases da Unilever, de eu ter contato com outras pessoas que também já lideraram as operações da Ray-Ban aqui no Brasil, eles contavam o seguinte, cara, o aviador, né, aquele óculos famoso, super tradicionalista da Ray-Ban, ele conseguia ser utilizado tanto pela classe A quanto pela classe C. E quando você olha esse tipo de produto, a Army ela tenta entregar valor perceptível, mas ela também não tenta ser a mais cara do mercado. Só que a gente está usando a matéria-prima mais cara do mercado. Então, cara, a gente tenta trazer um range de valor de percepção de produto para que na gaveta mental daquela pessoa ela entenda que o produto ele tem a qualidade. A partir do momento que ele entenda que o produto tem a qualidade, o preço ele passa a ser valor, não preço. Então, qual é o valor que está me agregando esse produto? Então, acho que é um pouco do que você contou aí da experiência. Assim, puta, cara, estendi o produto, tocou o produto, gostou. Então, a gente olha para essa questão do toque sensorial, da experiência sensorial. A gente olha para a questão, por exemplo, você deve ter estendido a camiseta no varal e ela deve ter secado um pouquinho mais rápido do que as outras. Cara, é a gente investir numa boa matéria-prima para a gente poder conseguir contar que temos qualidade. E aí, Davi, o grande desafio, cara, das marcas, que eu acho que hoje a gente tem marcas DNVBs nativas digitais e marcas que estão migrando para o físico, como a gente. E qual que é o desafio, cara? O desafio é que a conta, e aí eu vou falar um pouquinho aqui de DRE. Então, assim, gente, a conta no DRE, vocês precisam saber e controlar qual é o seu CMV, qual é a sua despesa de marketing e quanto que você está usando de marketing versus CMV. Porque, cara, ou você está usando mais marketing menos CMV, ou você está usando mais CMV e menos marketing. E esse é o balance, eu acho que esse é o balance da construção que eu falo, que é uma marca sólida. O que é uma marca sólida? É uma marca de construção que ela vai permear os anos e ela não vai se utilizar das alavancas de crescimento que hoje o mercado pede. Então, quando você fala de preço, oferta é a forma mais fácil e mais sexy que você tem para você aumentar o seu CTR de cliques dentro do seu advertising e a forma de escala que você tem para você poder aumentar o mais rápido possível para conseguir dar escala na empresa. Mas a longo prazo, você ensinar o seu cliente a ele comprar seus produtos com oferta, amanhã você não consegue desaprender o seu cliente quando você quiser trazer o produto ao seu valor do final price normal. Exato. Então, cara, o que por trás eu vejo muito sobre isso, tá? A gente precisa se posicionar como marca e como marca a gente conseguir continuar trazendo valor para a pessoa. Se você não consegue mostrar para a pessoa que o seu produto ele tem um valor agregado, é minha visão pessoal. Essa pessoa ela vai entrar num mar de ofertas. E aí vai ganhar quem tem a melhor oferta. E ganha quem tem a melhor oferta hoje, amanhã é outra marca, depois de amanhã é outra marca. Por quê? Porque a pessoa não está olhando para o branding, ela está olhando para o que tem dentro do bolso dela e ela vai experimentar aquele produto. Então, mesmo que o produto ele seja bom, e olha que engraçado isso que eu vou falar, Davi. Mesmo que o produto ele seja bom, se o branding não está sendo construído, a marca, por mais que o produto ele tenha qualidade, ela não vai conseguir escalar. Sim. E a pessoa, por mais que o produto não seja bom, ela vai continuar comprando. Sim. Até ter uma outra marca que desponte e consiga trazer ou uma qualidade melhor ou uma oferta melhor. Mas a qualidade do produto, para mim, ela constrói marcas centenárias. É para onde a gente está olhando desde 2018. Cara, esse ponto que você tocou, ele é muito bacana, né? Porque você, como empresa, você tem a área ali de P&D
que tem que fazer uma parte do trabalho, que é realmente ter um produto de excelência, né? Então, para empresas product driven, né? A gente está falando isso. Então, cara, você tem que ter um produto bom, né? Isso é inquestionável. Só que se você, aliado a esse produto bom, você não está construindo o branding que valida isso e que comunica isso. Você não está construindo uma comunidade de pessoas, e acho que a gente pode depois emendar e falar um pouco sobre construção de comunidade. Legal. De comunidade de pessoas ali que são fiéis à marca, que conectam, que realmente ali você consegue criar essa audiência ali. Você, de certa forma, desperdiça esse investimento em produto, porque você está usando uma mecânica de crescimento que ela é mais de uma empresa de marketing ou de vendas e está meio que jogando fora esse recurso. Né? Então, você aliar essa estrutura de construir um produto excepcional, mas você conseguir comunicar isso de uma forma muito bem feita, é o que daí você vai extrair o máximo do valor, de fato, porque senão vai ser uma outra que vai brigar por preço. Né? E aí, por que você investiu tanto em produto se você vai brigar por preço no final das contas? Né? Exato. E minha visão, Davi, quando a gente entra na guerra de preço, né, que, cara, é uma guerra delicada, eu vejo marcas que poderiam cobrar mais, cobrando menos, e elas ensinam o cliente a ele comprar por menos. Então, o que acontece, né? Do ponto de vista, gente, aqui de marca, né? E assim, a gente olha muito para a veia do cliente. Sob o ponto de vista de marca, quem ensina o cliente a comprar por um valor menor, ele não só está mexendo no eixo da empresa dele, ele está educando o mercado. Então, outras marcas são também impactadas. Pode ser que seja uma estratégia daquela marca. Só que, cara, quando o cliente ele aprende a comprar naquele range de preço, terão outros movimentos. E aí eu estou falando aqui, gente, marcas internacionais ou os próprios marketplaces internacionais que hoje eles estão tomando conta. A gente está vendo muito movimento forte acontecendo, isso por conta de TikTok Shop. Então, o TikTok Shop, o que ele faz? É um canal que se torna cada vez mais relevante, só que a gente sabe que até existe uma política mínima de desconto. Muitas vezes você tem que, de fato, para estar ali dentro, você precisa ter uma oferta relevante, até porque senão não funciona e até mesmo por práticas mesmo que tem no lugar, né? Então, a gente vê alguns caminhos, não sei se é algo que vocês estão pensando por ali na ARM, né? Mas a gente vê até empresas que muitas vezes lançam linhas específicas de produto para atingir para poder estar presente em determinado canal. Você acha que esse tipo de estratégia, onde você cria uma linha, ou você faz uma collab, ou você faz algo específico, pode ser uma forma de você proteger a marca? Então, eu estou aqui para essa audiência ou para esse canal com uma oferta porque o produto é diferente do SPTO, mas ainda está assinando a marca? Ou você acha que isso pode, de certa forma, prejudicar um pouco a imagem da marca como um todo, se você, de novo, né, vai por esse caminho de educar o seu cliente que, cara, por ali você compra por X% mais barato? Eu vou contar, cara, uma historinha muito especial de um ex-diretor da Globo, da área de pricing. E num café com ele, ele me contou que em algum momento da jornada da empresa, da Rede Globo, eles trouxeram oferta, desconto. E aquele ano eles ensinaram praticamente os maiores compradores clientes, né, da Globo a eles comprarem com desconto. E eles levaram outros bons anos para eles desensinarem. Fazerem com que a pessoa ela entendesse que aquela oferta ela não ia acontecer de novo. E aí o que ele criou ao contrário disso? Né? A Globo ela tem uma janela chamada Upfront Sales, que são 1-2 semanas, salvo me engano, que eles vendem os maiores produtos deles dentro daquela janela. Ou você está nessa janela e você compra esse produto, ou você vai ficar de fora. Então, os gatilhos mentais, eles mudam. O fear of missing out, né? De você trouxe o produto, estou lançando. Se você não comprar hoje, a garantia de que amanhã ele não exista mais porque esgotou, ela é uma grande possibilidade. A pessoa ela compra pela escassez também. Mas ela também compra porque você está contando para ela uma jornada de storytelling. Então, o storytelling, para mim, ele é extremamente valioso. Ele é extremamente valioso. Quando a gente olha para essa política de preço / vou entrar no mercado e vou atacar as empresas e vamos entrar no game da oferta e de preço e tudo mais, você acaba educando
esse cliente. E aí, onde que a gente olha para isso, né? As linhas de produção, ARM, o que a ARM vai fazer para entrar como oferta, por exemplo, dentro do TikTok? É o contrário. Para mim a ARM ela entra nesses outros canais mostrando qualidade. Então ela não mexe no eixo de qualidade dela. Ela pode desenvolver coleções específicas e collabs específicas que eu acho que é super bacana, mas ela não mexe no eixo de qualidade dela. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou perder margem e aí eu troco em produtos específicos o meu CMV e a minha despesa de marketing. Aí eu inverto. Por quê? É importante que a marca ela consiga fazer com que as pessoas entendam o seu produto. E como a gente não mexe no eixo de qualidade, o eixo de qualidade de uma pessoa que vai comprar um produto que esteja talvez mais barato ou em uma oferta, a gente tenta defender esse título de, cara, a gente vai ter qualidade porque você está entrando por esse produto. Mas você vai conhecer os nossos produtos que são tickets diferentes, mas você vai conseguir entender o que a marca está querendo trazer para você de valor na sua primeira compra. Então, esses outros canais de oferta, a gente não pode ignorar, porque são canais extremamente relevantes. A gente está falando aqui, por exemplo, o Mercado Livre passa 18% das transações do comércio eletrônico Brasil dentro do Mercado Livre. São dados do ML, né, do EBIT Brasil. Então, cara, quando você pensa nisso, você fala, ficar de fora dessa janela significa, cara, você vender para 82% das pessoas, porque os outros 18% estão lá dentro. Então, como é que você faz para que você tenha presença de marca, mas que você não perca a relevância e o valor de marca, ainda que esses canais eles te forcem a você trazer ofertas muito mais atrativas das quais você tem hoje? Perfeito. E aquilo, né? Você conseguir estar nesses canais, mas também falando com o público certo, né? Porque senão você cai no compras coletivas, né? Que você consegue trazer, traz um público, faz a venda, faz o volume e no final das contas aquele público que foi para sua marca só porque estava num preço que não se sustenta de certa forma, né? Não é a margem que você está buscando ali para o negócio. E na hora que você vai apresentar a linha de fato ali, que é o que você vende, que é o produto ali correto, com a precificação correta, esse cara não vai comprar. Né? Não é essa audiência, né? E a gente vê o caminho oposto também, né? Então vamos falar sobre o outro lado, você falou sobre escassez, né? Você tem ali o caminho de, cara, vou criar a coleção exclusiva que vai lançar numa janela X, que vai ter ali poucas unidades, que talvez o preço até seja mais alto, pode ser igual ou mais alto, mas ele vai muito pela exclusividade ali de você, de fato, ter ali a escassez não forçada, né, mas real, né? Então isso faz com que você aumente o desejo, você vê que esse tipo de estratégia ela pode fazer ali a construção de um branding ainda mais valioso, de certa forma você dá ali um perfil mais de um padrão mais de luxo nesse caminho. É um caminho também interessante, na sua opinião? Cara, sim. Até entrando um pouco nessa seara, né? A gente olha, Davi, que nós temos alguns produtos que a gente agora está começando a desenvolver e a gente está experimentando mais essa escassez, que é através do Army Club. Então a gente criou o Army Club dentro da marca. Hoje o Army Club ele tem duas divisions, que é a de treino e a de running. O running é um mercado, cara, que você não pode ignorar. O mercado vai terminar esse ano provavelmente com 17 milhões de corredores. População Brasil. É um mercado com o esporte mais democrático que tem. Muito mais democrático, por exemplo, academia, crossfit ou Hyrox, né? Que é um dos outros esportes que hoje está super em alta. E quando a gente olha as comunidades, hoje o pertencimento de comunidade ele é muito importante. E aí comunidade, cara, ele fura a bolha do marketing de influência, porque daí eu tô falando peer-to-peer, é um para um. É o seu amigo que está dentro de um clube, que está dentro de um grupo de corrida, ou que está participando de um grupo de pessoas que estão treinando juntos. E aquilo dali, cara, para mim tem o maior asset disso é o poder da tribo, de pertencimento, de você querer pertencer àquelas tribos. E essas tribos, elas existem. Essas tribos existem. E as comunidades, ela é, para mim, um somatório de tribos que entendem que elas podem fazer parte daquela comunidade ou querem fazer parte daquela comunidade porque a comunidade ela traz algo de especial. E o que é algo de especial?
É um acesso VIP? É uma experiência diferenciada? É uma antecipação de lançamento onde a marca vai convidar a pessoa para participar de algo mais especial ali, com antecedência? É você conseguir conversar com a sua base e transformar a sua base de clientes em comunidade. E isso é muito difícil, cara. Por quê? Não é que a sua base de clientes faz parte das comunidades. A comunidade é algo muito mais ativo. Tem uma metodologia dentro de CRM que a gente chama de lead nurture, né? Então, assim, todo lead ou todo cliente que está dentro da sua base, que interage, né, com todas as seus pontos de contato com ele, você entende que aquela pessoa ela é um heavy user, né? Ou pelo menos um cliente assíduo à marca que está sempre interagindo conosco. Quando você entende que essa pessoa ela é uma potencial membro de uma comunidade, você trazer essa pessoa e criar os grupos, ou um grande grupo, né? E chamando aqui do Army Club, que é o que a gente está fazendo nesse momento, você começa a destravar acessos a essas pessoas. Você começa a interagir com essas pessoas. E, cara, a interação da marca para um, e é difícil isso, tá? Porque é trabalhoso, você tem que montar eventos, você tem que montar touch points com esse cliente. E hoje a gente tá começando a fazer esse desenho. E é um desenho muito valioso, cara. Porque, para mim, o que vai perpetuar as marcas, Davi, não vai ser quem ganha na oferta ou quem tem o melhor produto, é quem se relaciona mais com aquela pessoa. E aí preço, cara, ele passa a ser algo secundário. Ainda que a marca não seja uma marca de luxo, o preço ele passa a ser algo secundário. E as tribos, elas são invisíveis. Então, a pessoa utilizar aquele produto, tá com o emblema da Army, que nem colocar o Armyzinho aqui, cara, a pessoa vai numa palestra, a pessoa vai num podcast, a pessoa olha e fala assim, cara, eu quero ter esse produto, eu quero participar disso, eu quero pertencer a essa comunidade. E aí é onde as marcas elas precisam criar, acho que esse senso com os seus clientes e cuidar da sua base. Porque acho que mais do que você ter uma base de clientes grande, cara, quem da sua base de clientes interage com você e se importa com a marca. Então, acho que essa é a missão que nós temos aqui nos próximos 12 meses. Sensacional, cara. E para quem tá aí assistindo a gente, né, e, cara, ouviu o que você tá falando, falou assim, cara, acho que é isso que eu preciso fazer para minha marca, né? Acho que tá ali no caminho algo que faz sentido dentro da minha trajetória, construção de comunidade. Qual que é o caminho que você daria? Você fala assim, cara, como começa a construir uma comunidade em torno de uma marca? Qual que é a estrutura, né? Falando de pessoas, de time, de gestão, né? O que você precisa ter ali? Porque não é só abrir a marca, né? Criar a comunidade, abrir o grupo do WhatsApp, né? Que simplesmente as pessoas vão entrar. Então, como que é necessário do lado marca oferecer de operação para que isso tenha vida de fato ali? E para a gente amarrar esse tema também, você é um cara de engenharia de dados, né? A gente fala muito sobre métricas, né? A gente teve muitas conversas sobre dados, mensuração. O que você usa para analisar se isso está dando retorno, né? Se está sendo bacana, se está no caminho certo de crescimento? Legal. Gente, eu acho que o primeiro grande ponto de como você começa para você construir, acho que essa comunidade é conteúdo. Cara, conteúdo ele vai ser rei. Se as marcas elas entenderem que elas são geradoras de conteúdo e não marcas de vender produto, o gerar conteúdo ele é muito importante. Hoje a gente está nesse processo, tá? Não estou falando algo aqui que a gente hoje já faz com excelência. Acho que isso é algo que a gente está construindo também dentro de casa. Mas gerar conteúdo para o seu cliente, você abre espaço para a construção de uma comunidade. Então, Conrado, mas a pessoa, ela como é que ela quer pertencer a essa comunidade? O que a comunidade tem? A gente tem que trazer mais do que somente o poder da marca, do pertencimento à marca. Mas a comunidade, o que você vai trazer de conteúdo? De experiência? O que você vai dar a mais para essa pessoa? Que a gente não está falando aqui de vender produto. Então, quando eu falo sobre isso, a gente traz muito a questão da régua de relacionamento, né? De qual que é a frequência que você conversa com o seu cliente dentro da sua base? Isso é importante, tá, gente? Porque se você tem 30 dias para falar com o seu cliente e você está falando com ele os 30 dias, você precisa entender se ele está ouvindo os 30 dias
a sua marca. Se ele está interagindo. Ou se, cara, ele está dando opt-out, né? Que é o famoso, cara, não quero receber mais esse e-mail, não quero mais falar, me deixa em paz um pouquinho. Então, eu acho que o tom de voz e a frequência, ela ajuda muito a você ter essa construção. E como a gente olha isso, né? A gente olha isso de um nível muito granular. Então, assim, cara, as métricas, né? Os key results, né? Que hoje a gente tem dentro da empresa... os resultados chaves, eles são olhados sob o ponto de vista de o quanto que você está trazendo de receita, mas o quanto que você também está impactando aquele cliente. E aí eu vou contar uma curiosidade aqui, Davi. O Conrado, ele é um ofensor dentro da empresa, tá? Porque o Conrado, ele quer falar a todo momento com o seu cliente. Então, eu tenho um time lá, o time esses dias, eles me deram um break, cara. Cara... me deixa fazer aqui a campanha, porque, puta, cara, você vai num domingo lá e faz a campanha junto. E eu sou hands-on, tá, Davi? Eu entro lá, aí monto a campanha junto e, cara, o meu tempo vago ali é tempo pra arme, tá? Então, cara, eu entro, eu tento fazer e muitas das vezes eu vejo um impacto, entre aspas, negativo, porque o time ele tem uma régua de relacionamento para ele seguir com o seu cliente e essa régua ela tem que ser respeitada. Então, quando você vê a marca interagindo mais com o cliente, a métrica estrela que hoje a gente está olhando, olha que engraçado, cara. O CRM ele traz uma métrica que hoje ela não é 100% verídica, que é a receita influenciada. Todas as plataformas de CRM vão trazer o famoso receita influenciada. Só que, cara, o que é a receita influenciada? Ou tem last click, ou 7 days, ou você tem sempre uma marca ali de como que você registra o porquê que essa pessoa está comprando dentro da base. Só que você concorda comigo, Davi, que se você falar com toda a sua base e esperar os próximos 7 dias, a receita influenciada ela vai ser em 100% da sua base? Exato. Então, eu falo assim, gente, qual é a métrica disso daqui? A métrica que a gente está olhando, ela é entre a receita influenciada e o seu ROI que você teve. É uma divisão de receita influenciada dividido por ROI. Aí você vai encontrar um número que é quase como se fosse uma métrica de sucesso de o quanto que você está aumentando. Quanto mais receita influenciada e o ROI, você está entendendo o quanto que você está aumentando a sua base de clientes novos e principalmente, cara, como que você está conversando com os clientes já recorrentes para que isso ele consiga cada vez mais ter os seus clientes recorrentes maiores dentro da base. Então, a gente tem uma meta de clientes recorrentes hoje para a gente poder continuar crescendo. E loja, cara, pasmem, gente, a loja ela ajuda muito nisso. Porque quando o cliente ele dá lá o seu CPF, o seu e-mail, o seu nome na hora da compra, aquele é o CAC, entre aspas, mais barato que você está tendo, porque esse cara ele entrou na loja, ele comprou... você gastou R$0, entre aspas, né? Só que essa atribuição você pode colocar dentro do seu CPM. Então, cara, você está impactando ele no online. Em algum momento ele teve construção de marca e depois ele foi na loja fazer essa compra. Como que você atribui isso? Então, acho que as métricas de sucesso, eu acho que cada uma pode trabalhar com a sua, mas a gente está olhando muito para isso e olhando muito de como a gente consegue crescer com qualidade. Porque acho que essa é a parte mais difícil, cara. Como é que eu aumento o CAC? Aumento o CAC, eu falo, aumento o número de novos clientes, né? Mas eu consigo controlar o CAC. Porque também CAC baixo, será que em número absoluto os seus clientes você está conseguindo bater a meta? Então, é uma métrica que você tem que ter sensibilidade. Você pode aumentar um pouquinho o CAC desde que você tenha ali uma receita que ela seja proporcionalmente positiva. Né? Aumentei o CAC, mas melhorei meu ROI. Né? Então, tá tudo certo. Né? Exato. Se você tem ROI, teoricamente, seu CAC pode ser muito mais e você continua entregando um bom resultado. Né? Exatamente. E, cara, são raras as empresas que a gente conversa que têm uma visão profunda, né? Como essa de dados. Assim. Então, você consegue hoje, então, dentro da ARME, fazer realmente uma mensuração ali do desempenho, usando os dados do e-commerce, usando os dados ali da parte de CRM e também cruzando isso, olhando para a loja física. Então, você, de fato, ali tem uma visão omnichannel, né, do negócio. Sim, cara, eu acho que essa visão, você tocou um assunto que ele é um tabu, cara, acho que há muito tempo, que é o chamado omnichannel, né? A galera acha que o omnichannel ele é só você conseguir vender em todos os canais, praticando a mesma política de preço e tudo mais. E, cara, hoje a gente trata a nossa base como uma única só, unificada. Ainda que algumas integrações ainda não tenham sido feitas entre base de loja, e-commerce e tudo mais,
a gente entende que as bases de clientes elas são unificadas. É o Omni Customer, no caso, né? Omni Customer. E a gente gosta muito de colocar o cliente no centro. Então, cara, quais experiências que esse cara ele já teve? Foi para a loja, foi para o site, tá em qual o nível de LT, né? O lifetime. Qual que é o lifetime desse cara? Como que você aumenta o lifetime desse cara? Políticas de preço, que a gente fala, cara, cashback é uma boa política de preço? É uma boa política de preço, mas a melhor política de preço que eu tenho, cara, é quando você olha um lover, isso é um dado real nosso, tá? É quando você olha um lover nos últimos 60 dias comprando com uma frequência 4 ou 5. E eu tô falando aqui do Champion na RFM. E, cara, a gente tem uma quantidade de Champion muito grande. Então, quando você olha aquilo, você fala, cara, na jornada final, quantos lovers você está construindo na sua marca? E o que você está fazendo para cada etapa desse cliente ele se construir como sendo um lover. E um lover, ele não é o cliente leal, tá, gente? O cliente leal ele é um degrau abaixo do lover. O lover é quando a frequência dele aumenta de compra e quando o ticket médio dele aumenta também em disponibilidade do que ele está comprando. É o cara que está amando a marca. É o cara que ele quer usar a marca, ele quer ver inovação, ele quer ver tudo isso acontecer. E se a marca ela trabalha com drop, ela trabalha com collab, ela trabalha com velocidade de inovação, você nutre essa base de clientes. Então, no final, cara, a gente fala muito sobre o CPV, mas o CPV ele é um somatório de boas práticas que a empresa ela traz para ela ter mais lovers na marca do que talvez haters ou pessoas que compraram uma única vez. Essa pessoa que ela comprou uma única vez para dentro da marca, ela é 7 vezes, hoje é dado de mercado, né? Ela é 7 vezes mais barata do que você trazer um cliente novo. Então, às vezes, a pessoa está olhando, vamos crescer base, mas, cara, e a sua base já existente? O que você está fazendo para trabalhar com ela? E qual é o teu tom de voz para no final? E aí é uma missão minha aqui, tá, Davi? Cara, quantos lovers a mais você está construindo para a empresa? E, dando um dado aqui, gente, a maioria das marcas hoje no mercado, se você somar o Champion, o Loyal Customer e o Potential Loyal Customer, 50% a 60% da receita da empresa está concentrada nesses 3 clusters. Certo. Então, é extremamente importante. E ter estratégias para você... O que eu faço com esse lover? Como que eu faço ele se tornar ali um embaixador? Né? Como que eu faço ele trazer novos possíveis clientes? Né? Trabalhar com ferramentas ali, às vezes um member get member, enfim, funcionalidades ali. Mesma coisa olhando para o loyalty, né? Mesma coisa para o potential. Né? Você conseguir ter essa primeiro clareza para saber quem são. Né? Então, o primeiro passo ali, de fato, é você conseguir ter uma estrutura de dados que permita você identificar. E uma vez identificado, né, de fato, você trazer estratégias ali que você consegue fazer segmentado para cada um desses públicos. Né? É isso. Muito bacana, cara. E aí, cara, falando do papel ali seu como CEO, né, como gestor de tudo isso, aqui a gente falou de várias caixinhas, né, Conrado? A gente falou, cara, de desenvolvimento de produto, a gente falou de dados, a gente falou de métrica, a gente falou de ação de marketing, de gestão de comunidade. Como que você se divide, né? Ou como que você faz a sua priorização ali? Porque a gente sabe que não dá para fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo, né? E a gente quer fazer cada coisa com igual excelência. Você vai elencando momentos seus de tempo para cada área, você divide de uma certa forma ali, segunda-feira eu faço isso, terça eu vou na outra área, depois... Como que você se organiza ali nesse lado gestão para conseguir fazer com que tudo isso vá evoluindo dentro da companhia? Cara, é legal de você dividir isso, Davi. Hoje a gente está voltando uma metodologia dentro da casa que em algum momento a gente deixou de lado por outros desafios que acabaram acontecendo. Mas hoje a empresa, cara, ela traz um framework de metodologia de... Hoje a empresa ela traz um framework de metodologia de agile. Então, cara, como que a Army ela se organiza? Então, estruturalmente, né? Então, a empresa ela olha por blocos de trimestre, ela olha os próximos 12 meses, faz o desenho do looking ahead, né? Que é, cara, o desenho do ano, para onde a gente quer chegar, dá para chegar. Então, tem um exercício muito forte em cima disso para a gente poder fazer de planejamento. Pós feito isso, a gente começa a olhar os blocos do trimestre. Então, a gente tenta, cada trimestre, não mudar qual foi o combinado dentro daquele trimestre.
Cada área, e aí eu vou falar para você, cara, assim, tem que ter muita confiança nos líderes das áreas. E entregar resultados chaves, metas, os OKRs, né, que a gente hoje trabalha dentro de casa, trazer esses OKRs mais fortes. A gente tá voltando à implementação desses OKRs para a gente poder ter um controle mais absoluto de como a gente olha e as áreas, cara, que eu acho que esse é o grande segredo, tá? Quando você monta os objetivos, os resultados chaves de cada uma da área, se você não combinar o que a área de produto vai fazer com o que a área de marketing vai fazer ou com o que a área de vendas vai fazer, cara, você vai colapsar a empresa. Então, você precisa combinar, porque o número X de produto tem que equivaler a Y de vendas e que tem que equivaler a Z de advertising, por exemplo, né? Então, ele é toda uma combinatória de como que você monta todo esse processo, como que você monta as metas dentro da empresa. E aí, cara, uma vez com as metas montadas, a gente começa os desdobramentos. Então, para cada grande meta que a gente entenda, tem os KRs, que são medidos. Esses KRs eles deveriam ser entregues em 15 dias. Então, a gente está falando de sprints. Dentro dessa sprint, você tem no quebrado dos 15 dias o que você tem que fazer em cada uma delas. Então, a gente está retomando essa metodologia hoje dentro da casa para organizar de fato e ter clareza. E uma coisa, cara, que eu acho que é super importante. Eu gosto muito de abrir para toda a empresa qual que é a meta de vendas e o que aconteceu, quanto que a gente faturou, para ter um peso. Para ter um peso de dor de dono, das pessoas olharem e praticamente também ter um incentivo das pessoas olharem e falarem assim, cara, puta, que legal isso daqui. Porque quando a pessoa ela entende o impacto da tarefa dela sendo executada para outra área que está dependendo da tarefa dela, cara, aquilo dali começa a virar uma engrenagem colada em outra e aí a roda começa a girar. Legal. Então, eu vejo muito sobre esse ponto de vista, né? E aí a agenda minha semanal, cara, eu chamo de journaling. Eu falo assim, cara, como que eu quero terminar a jornada da semana? Os big wins, eles não são soltos, que eu comentei, né? Então, assim, os big wins, os grandes entregáveis, eles estão plugados ao que a meta da empresa ela está sendo desenhada. Então, cara, eu estou olhando mais para X coisas. Vamos olhar para X coisas. Então, termina a semana, porque essas X coisas elas fazem parte do seu KR, que é os KRs da empresa. E aí as áreas estão plugadas nos KRs da empresa. Então, a empresa ela começa a amarrar as metas entre as áreas e as áreas se conversarem para que elas tenham... a gente chama que é a intersecção, né? Entre as dependências da área A para a dependência da área B, porque as áreas elas precisam, para um fazer A, o outro tem que fazer B. E isso, quando começa a acontecer, cara, você também cria integração de time. Nossa. Você cria execução, as pessoas acabam se interagindo por força maior, entendendo que a meta é aquela. E uma coisa que eu acho que é muito legal, cara, quando uma área ela conhece as metas da outra área, as áreas tentam se ajudar mais. Então, isso é muito bacana. Vou dar um exemplo para você, cara. A área logística, né? Hoje a gente está com um desafio logístico, a gente está fazendo mudanças, indo para mais um centro de distribuição, abrindo mais um centro de distribuição. Então, a área logística hoje, cara, a gente tem uma dificuldade ainda de estabilização, mas as outras áreas estão entendendo o que está acontecendo. Porque tá todo mundo ali olhando e falando, cara, aquela área ali ela tem que estabilizar, porque na hora que ela estabilizar, ela começa a entregar desse jeito. Os ganhos e os benefícios são muito maiores. Isso dá clareza. Então, cara, eu gosto muito, assim, falando taticamente, né? Eu gosto muito de dar clareza para os times. A gente está numa reestruturação de marca internamente com as áreas, a estrutura de como a gente está montando. E eu gosto muito, cara, de confiar nas pessoas que estão liderando. Então, cara, é uma missão de confiança. E você entender que as pessoas também estão fazendo ou o seu journaling da semana, ou seus big wins da semana, porque os big wins daquela pessoa são os meus, ou parte dos meus. Sim. Você não consegue executar aquilo 100% sozinho. Então, se você planeja a sua semana e você faz o famoso follow-up, né, que é o acompanhamento, você consegue descobrir se aquilo vai ser realizável ou não dentro da sprint. Ou se aquilo vai ser realizável ou não dentro do trimestre. E aí você começa a ter previsibilidade. Então, cara, eu acho que é um jogo de previsibilidade. A resiliência vem na contrapartida, cara, que é assim, cara, não vai dar certo, vamos fazer o negócio acontecer. Tem muita mão do cara lá de cima, mas, cara, em contrapartida, assim, você tem que fazer tudo o que é necessário
para que as pessoas elas consigam ter essa clareza. Eu acho que esse é a liderança mais clara que tem. E eu sou um cara, Davi, muito hands-on. Então, cara, eu gosto de entrar na operação. Talvez eu sou o cara do flanco ali entre os soldados que tá indo na frente pra guerra ali, sabe? Eu gosto muito de estar colocando a mão na massa ali junto com o time, de descer, de ir pro CD, de olhar material, matéria-prima, olhar produto acabado, tocar. Eu sou uma das pessoas que hoje toma decisões para comprar tecido. Cara, passa por mim. Pode até talvez ser um pouco centralizador algumas coisas, tá? Mas acho que no final, cara, ajuda muito também o time a ele se apoiar junto comigo e também você dar direção na empresa. Certo. Porque, cara, a direção na empresa você tem que ter muito clara, porque é fácil de se perder. Cara, sensacional. Então, essa excelência que você coloca, né, ela parte muito de um lugar de transparência, né? Então você tem ali a transparência claramente como um valor, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe para onde a gente vai, e você tem ali os incentivos no lugar certo, né? Acho que muita empresa às vezes ela se perde nesse sentido, de coloca ali o incentivo que é só volume de venda, aí o cara começa a tá bom, então bota 30% off, né? E aí se você não vê que no produto isso não cabe, daí você tem uma área meio que jogando contra a outra de certa forma, né? Então você conseguir quebrar essas paredes entre as áreas, né? Ter ali o objetivo claro, entender ali o que é o desafio, o que é o win de cada uma dessas áreas, você acaba conseguindo colocar o povo, né, todo no mesmo barco, na mesma ali, direção. realmente andando na mesma direção e tudo mais. É difícil, cara, até contando uma curiosidade para você, porque assim, quando você desenha as metas da empresa, metas de faturamento ou metas de saving, né, de você ter eficiência operacional, os KRs, os Key Results dos objetivos chaves, eles são diferentes das metas que são desenhadas pelo ponto de vista de empresa. Então, vou dar um exemplo para você. Você falou uma coisa muito interessante. Isso, pessoal, para mim, acho que é uma das coisas mais importantes que tem. A área de vendas, se você passar um KR para ela, que o KR ele é um valor absoluto de venda, essa pessoa ela vai vender a qualquer custo. Ela pode vender com má qualidade, ela pode vender no pior canal de vendas, ela pode aumentar um canal que talvez a relevância dele tenha que ser X% da relevância das vendas da empresa. Então, quando você amarra os KRs para que eles sejam KPIs que apoiem o objetivo da meta, muda muito isso. Vou dar um exemplo. Conrado, qual que é a sua meta na parte de marketing? Não abrindo números aqui, mas falando sobre como a gente delega. A gente olha para ROI? A gente olha para ROI. ROI é um KPI muito importante. Mas, cara, se você olhar para CPS, que é custo por sessão, e você entender taxa de conversão, e você colocar isso combinado a um montante de advertising, esse cara vai trazer o ROI para você. Porque está pré-calculado. Só que se você coloca essas 3 métricas para serem KRs dentro da empresa, você consegue trazer uma audiência qualificada. Estamos falando aqui de um awareness sem você dar tiro de canhão, e é muito fácil você diminuir o CPS. Porque, cara, abre o CPS, faz mar aberto a campanha e abre ela e faz a divulgação. Se você olha para a parte do montante de mídia e o CPS e a taxa de conversão, você vai chegar no seu resultado praticamente na linha de advertising da receita que você está esperando. Só que para desenhar isso, você colocar só a receita que você está esperando como KR, a pessoa vai chegar. Só que talvez ela vai mexer no CPS com uma qualidade menor. Talvez ela vai mexer no ROI sangrando mais, mas ela vai chegar naquele número com o mesmo budget. Então, cara, é importante a gente ter controle de todos os dados. E por que você tem controle desses dados? Então, eu falo muito isso para casa, gente. Assim, ó, tem muito dashboard que a gente tá em plataformas lá dentro e é uma gestão à vista. Mas tem muita coisa, cara, que é na planilha. Ah, mas, cara, me dá a planilha. Tá tudo bem, gente. Porque essa planilha eu vou revisitar ela semanal. Eu tô gastando tempo do meu cara de D2C, que é o Direct Consumer,
para ele gerar relatoria, para eu ver um dado que talvez ele poderia me dar ele no raw, que eu falo que é o dado cru. Ou pelo menos ele pré-tabulado. Porque a gente vai olhar aquilo dali e já fala, cara, muda assim. Pulso ali, sente ali, pronto. Então, cara, é perigoso as pessoas entenderem que... Não, o controle de dados é você ter um Power BI, é você ter um dashboard, é você... Cara, vai um pouco mais feijão com arroz. Entenda qual é o seu melhor dashboard. Porque aquele dashboard que é o que você vai olhar todos os dias, todas as horas, a gente tem uma métrica aqui, hora a hora. É meta, hora a hora. E as horas, chega ali metade do dia, cara, a gente viu que tá indo para mais ou para menos, ou a gente aplaude, ou a gente coloca a mão na massa. Faz alguma coisa. E faz alguma coisa. Então eu falo muito sobre isso. E a meta, ela tá sob o ponto de vista de receita. Só que os KRs, sendo bem feitos, cara, a meta ela vem. Então é um laço ali que você consegue entrelaçar entre os KRs e as metas da empresa, porque se aquilo é executado com a excelência, o resto ele começa a acontecer. Então acho que é um ponto muito interessante que eu queria dividir, porque esse nível de gestão, cara, ele parece ser um nível de gestão muito mais granular, mas ele é muito mais simples. Então a simplicidade, gente, ela vence nesses momentos. Você ganha velocidade. Às vezes você não precisa ter aquilo da melhor forma ou do melhor formato. E, cara, toca, porque as metas, elas vindo e os números você entendendo, você consegue colocar isso na prática. Muito bom. Cara, papo excelente. A gente vai, infelizmente, se caminhando aqui para o final, cara. E eu queria, para a gente encerrar aqui nossa conversa, a gente falar um pouco mais sobre o mapeamento, né? Como que a gente está buscando... Vou refazer essa parte aqui. Cara, a gente vai encerrando aqui nossa conversa, vamos caminhando aqui para o final, papo muito bom. E, bom, como a gente está no podcast Mapa da Excelência, a gente busca mapear, né, hábitos também, olhando até para a vida pessoal, olhando um pouco para o dia a dia, para conseguir encontrar, né, esse caminho, conseguir ser cada vez melhor. E você falou um pouco sobre o journaling, você já falou sobre esse seu hábito, né, de domingo ali, sentar, planejar sua semana, definir seus big wins ali. Qual que seriam outros hábitos que você tem no seu dia a dia, que você pode compartilhar aí com a turma, que faz a diferença para que você consiga ser essa pessoa excepcional, cara? Cara, Davi, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu comecei a me priorizar como a primeira agenda do dia. Então, cara, o Conrado, ele treinar. Então, o Conrado, ele começa ali 6h30, 7 horas da manhã, ele fazer o treino dele. Hoje, estou tentando ser um atleta híbrido, né? Da academia e corrida também. Mas, cara, acho que você se priorizar é muito importante. Você entender que como o CEO da empresa, como a pessoa que está tocando as grandes agendas da empresa, e não estou falando aqui só do CEO, gente, essa pessoa ela tem que entender que ela precisa estar na sua alta performance. E aí, o que ela pode fazer para a sua alta performance? Que eu acho que isso é uma das coisas que eu também tento sempre me preocupar. Cara, comece o dia da maneira como você gostaria que você começasse o dia todos os dias. Então, o que você faz que aquilo te nutre para que você vá com a energia? Eu estou falando de energia aqui, gente, não é a energia de quem dorme bem ou não, tá? Porque eu sou uma das pessoas péssimas em dormir bem. Mas o que te alimenta a alma para que todos os dias você acorde e você esteja naquele desafio acreditando que você vai chegar do outro lado, sabendo que você vai chegar no destino e você tendo o destino bem desenhado. Então, eu gosto muito, cara, de me priorizar como a primeira agenda do dia. Não sou a pessoa que chega mais cedo na empresa, mas talvez eu seja a pessoa que dorme mais tarde para também ter muito mais planejamento e foco para que as coisas elas continuem sendo resultado dentro da empresa. E para mim isso daí, cara, mudou muito depois desse 1 ano e meio eu me priorizar. Porque você começa a não errar consigo, você traz disciplina para não errar com as outras pessoas, ou tentar não errar, porque é difícil você, né, manter esses acertos. Mas principalmente, cara, você encara o dia com mais endorfina, você encara o dia de uma maneira mais leve e você enxerga esperança nas coisas, você enxerga coisas positivas, você muda a maneira como você está enxergando. E eu acho que é muito mais sobre isso do que propriamente sobre a excelência de como você vai executar as coisas.
é a excelência de como você vive a sua vida. Acho que é um pouco disso. Boa, gosto muito daquela frase que fala o que você faz uma coisa é a forma como você faz todas as outras, né? Então, se a gente começa o dia certo, né? Começa ali da forma correta, priorizando, fazendo as boas escolhas, né? Eu gosto muito daquele hora que fala que você ter excelência é você tomar boas escolhas e elas vão se acumulando e você chega nesse resultado de excelência, né? Então, acho que o que você trouxe aqui, ele reforça muito isso. Cara, de novo, muito obrigado pelo papo, pela visita. Eu que agradeço, querido. Muito feliz aqui de estar com você, de ter estreado esse podcast Mapa da Excelência com Conrado Almeida. Galera, muito obrigado. Obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Para mim foi muito bacana estar contigo. Obrigado. E fiquem de olho nos próximos episódios. Se inscreva aqui no canal, que vai ter muita novidade aí nas próximas semanas para vocês. Valeu, abraço. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.